Agora nós vamos falar sobre insalubridade. Para vocês, o que seria um ambiente insalubre? Vocês conseguem verificar? Conseguem olhar para o ambiente e dizer que ele é insalubre? Muitas vezes sim, muitas vezes não. Mas é fácil de dizer. Um ambiente insalubre é aquele que não é salubre, né? Que causa danos à saúde do trabalhador. E às vezes, pela sua natureza, como a gente vai ver alguns tipos de atividades, né? Às vezes pela situação de exposição, do tempo de exposição, ou pela sua intensidade. Então, como que a gente faz para definir isso? Nós temos na nossa legislação, nas NRs, né, normas regulamentadoras, a 15 fala sobre insalubridade. E nessa 15 a gente tem 14 anexos. E os 14 anexos falam sobre riscos diferentes e falam sobre, algumas falam sobre limite de tolerância, outras falam das condições que já trazem para aquele determinado ambiente uma condição insalubre, e outras a gente tem que definir através de laudos, né? A gente vai verificar isso tudo. O que você tem que entender é que às vezes eu tenho que quantificar, porque se eu tenho limite de tolerância, eu tenho que medir aquele determinado ambiente para saber se eu estou ultrapassando isso. E tem outras situações que eu vou qualificar, só de eu saber que aquela atividade já é insalubre, né? E aí o anexo vai falar sobre aquela situação. Então, às vezes, eu tenho que identificar primeiro, é claro, né? Qualificar ou quantificar, para dizer se é insalubre ou não. E lá na NR15 a gente tem essa possibilidade, né? Existem outras leis, normas internacionais que a gente pode também atribuir, algumas empresas fazem isso, mas a gente tem a nossa própria. Se ali, ali nessa NR15, torna obrigatório você pagar insalubridade se aquele ambiente for insalubre, né? Ou não, até às vezes nós somos punidos, né, por tratar das pessoas, porque quando você trata do ambiente, você pode trazer para aquele ambiente a retirada da insalubridade, que é ótimo para a nossa saúde, é o que a gente tem que fazer. Só que às vezes muitas pessoas não entendem isso e acham que a gente está tirando uma situação que ela estava ganhando, estava recebendo por isso. Mas o que a gente tem que colocar na cabeça das pessoas é que elas não podem receber pela sua saúde e que elas vão gastar muito mais quando elas tiverem que comprar remédio, quando elas tiverem que se ausentar do trabalho, porque não podem mais trabalhar, né? Quando elas tiverem que ficar em casa sem poder sustentar suas famílias, aí sim elas vão perder. Então o que a gente menos quer é isso, a gente quer tratar o ambiente e se tiver que a gente conseguir eliminar ou reduzir o risco para uma situação menor do que os limites de tolerância, a gente vai fazer, né? Mesmo alguns reclamando com a gente, mas depois eles vão entender. Aí como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, e isso é uma coisa que a gente tem que entender, são os valores, né? Se é insalubre, às vezes a gente não consegue, pela atividade já é insalubre. Vamos dar um exemplo. Condições hiperbáricas. Eu não tenho limite de tolerância. Só de você estar fazendo esse tipo de atividade, eu ganho insalubridade. E de grau máximo, porque eu posso levar essa pessoa à morte, se eu não fizer de forma adequada. Então, eu tenho aí uns valores, né, que eu vou receber dentro do salário, dentro do meu contra-cheque, que valores são esses? Né? Eu posso receber de insalubridade 10%, 20% ou 40% sobre o quê? Sobre o salário mínimo. Então, uma pessoa, às vezes, que ganha muito, né? Vamos dizer que a pessoa ganha 10 mil reais. Ela não vai receber sobre os 10 mil reais, ela vai receber sobre o salário mínimo, em torno de 700 reais hoje em dia. Então, ela vai receber, às vezes, 10% em torno, 10% de 770 reais. Isso ela vai estar recebendo por estar perdendo a saúde dela. Será que vale? Né? Então, a gente tem que perceber isso. Agora, às vezes, para uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela vai querer receber esse valor, né? Vai achar que esse valor está contribuindo para aumentar o salário dela. Mas, às vezes, ela vai gastar muito mais em remédio para ter que tratar da saúde dela, né? E às vezes vai perder o emprego ou não vai conseguir mais trabalhar porque ficou doente. Então, a gente tem que saber colocar as coisas certinho para as pessoas. Se eu conseguir tornar aquele ambiente salubre, bom para todos os trabalhadores, bom para a saúde de todos os trabalhadores, bom para o dono da empresa. Por quê? Porque
é como a gente tem que trabalhar, de forma salubre, sem estar trazendo nenhum risco para ninguém, né? Agora, como que a gente define isso? Né? A gente já falou dos valores. Por exemplo, se eu tiver mais de um risco naquele determinado ambiente, eu não vou dobrar isso. Por exemplo, eu tenho um risco físico naquele ambiente de ruído e tenho de calor. Cada um, a gente vai ver no final, que representa o valor de risco médio e representa 20%. Mas eu vou ter que escolher na realidade, eu só vou receber uma vez, só 20%. Aí vamos dizer que eu tenho um risco grande, né, de 40%, e tenho um risco médio. Eu só vou receber o de 40%, sempre o maior. Não é o objetivo da nossa aula, mas vamos dizer que naquele ambiente também tem a periculosidade. Periculosidade é 30% do salário da pessoa. Então, dependendo da situação, vai ser um valor melhor, né? Vai ser um valor que vai ser maior do que a insalubridade. Mas eu tenho que ver o que dá mais possibilidade para o trabalhador, o que ele vai, que paga mais, e aí sim eu vou estar pagando. Ou vou pagar periculosidade ou insalubridade, um dos dois. E se for insalubridade, eu só vou pagar por uma das situações, sempre o valor maior, para que o trabalhador não saia perdendo. Mas eu não quero isso, eu quero justamente retirar daquele ambiente qualquer possibilidade dele ser insalubre. Então eu vou buscar como que eu vou fazer o meu trabalho, como que nós vamos fazer o nosso trabalho, né? Então, a partir daí, a NR15 fala dos 14 anexos. E eu vou citar aqui rapidamente, né, que vocês têm que estudar isso muito, né, para vocês saberem medir. As outras higienes que vêm depois, elas vão mostrar como cálculos que têm que ser feitos, né, como que a gente vai fazer para minimizar isso, né, mas eu vou dar um panorama para vocês de cada item, né, cada anexo desse. O anexo 1 fala sobre ruído contínuo e intermitente. O que seria isso? É um ruído que tem um tempo maior do que 15 minutos. Né? Então vamos dar um exemplo. Um ar-condicionado, né? Uma máquina trabalhando, ela produz ruído. Se ela produz ruído, a gente tem que medir para ver se os limites de tolerância foram ultrapassados ou não. Né? Agora, intermitente. Às vezes o próprio ar-condicionado, o compressor entra e sai, então ele fica oscilando, né? Então nessa situação é intermitente. Mas só para vocês entenderem que às vezes a gente no ambiente a gente tem que qualificar para saber. Primeira coisa antes de medir, a gente tem que saber o que a gente está medindo, porque a gente pode ter aí, depois a gente vai ver o ruído de impacto também. Então se eu tiver um ruído contínuo ou intermitente, eu vou fazer a aplicação da tabela que a gente vai mostrar agora. Essa tabela, o que ela está nos mostrando? Eu tenho limites de tolerância e eles são dados através de decibéis, né, que eu não posso ultrapassar, só que eu estou fazendo uma associação com o tempo. Então, o primeiro valor lá é 85 decibéis. E eu sei que eu posso trabalhar 8 horas por dia nessa situação. Se eu aumentar a intensidade desse ruído, por exemplo, se eu for para 90 decibéis, né, aumentei aí 5 decibéis, eu vou cair a metade. Aí eu só vou poder trabalhar 4 horas. Então eu vou verificando se tem uma intensidade maior, eu tenho que reduzir o tempo de exposição. Aí como que eu posso fazer isso? Eu posso pegar uma máquina, em vez da pessoa estar naquele ambiente com aquela máquina, eu tiro a pessoa daquele ambiente. Ou eu enclausuro a máquina, né? E aquela pessoa, claro, vai ter que fazer visitas àquele equipamento, né? Mas ele vai entrar em horários alternados, que junto não vão criar um dano na saúde daquela pessoa. Então, a gente tem que observar bem essa tabela, né, para ver vai medir o ruído, né, o ruído se mede em decibéis, tem o equipamento, né, que é o medidor de nível de pressão sonora, a gente faz essa medição, vê qual a intensidade que está naquele ambiente e vê se está ultrapassando ou não o tempo de exposição que ele pode estar no ambiente. Então, é dessa forma que a gente vai determinar se é insalubre ou não. O anexo 2. O anexo 2 é sobre ruído também, mas é um ruído de impacto. O ruído de impacto ele acontece muito rápido, né? Pode ser, normalmente também através de máquinas, mas como se fosse um bate-estaca, né? Bum, bum, né? Ele é um ruído que tem uma duração
é menor que 1 segundo, em intervalos maiores que 1 segundo. Então, quando a gente for também fazer a medição dele, a gente tem que colocar numa escala mais rápida, né? Porque senão, antes mesmo que a gente consiga fazer uma medição, ele já passou, a gente não consegue medir. Mas os limites de tolerância desse tipo de ruído, eu não tenho uma tabela. Se eu ultrapassar 130 decibéis, eu estou ultrapassando meu limite de tolerância. E se eu ultrapassar 140, aí eu estou num risco grave e eminente. Então, eu não posso deixar o trabalhador ficar nessa situação. O anexo 3, a gente fala sobre calor, né? Então, temperaturas extremas relacionadas ao calor. E aí a gente vai ter que verificar alguns indicadores, né? Quando a gente vai fazer a medição de um determinado local, a gente tem que saber o que a gente está medindo. Então, quando a gente fala de calor extremo, a gente está medindo índice de sobrecarga térmica. E eu consigo medir isso através do meu IBUTG. O que é o IBUTG? É o índice de bulbo úmido termômetro globo. E a primeira coisa para saber medir isso, é que eu tenho que estar utilizando 3 temperaturas diferentes. Temperatura globo, temperatura de bulbo úmido, temperatura de bulbo seco. Essa associação relacionada com a atividade daquele determinado local faz com que eu consiga obter os meus limites de tolerância. Mas antes disso, eu tenho que saber como que é o ambiente. Se o ambiente tem carga solar ou se não tem carga solar. Se tiver carga solar, eu tenho uma fórmula. Se eu tiver sem carga solar, é outra fórmula. Então, isso a gente vai estudar mais a fundo quando a gente estiver falando lá no módulo 6, na higiene do trabalho, que fala a parte de calor. Né? Então, a gente vai ver direitinho como que a gente vai utilizar essas fórmulas, né? E a gente tem as tabelas também. Essas tabelas, que eu vou mostrar agora, existem 3 tabelas que a gente tem lá no anexo 3. Uma fala sobre as atividades, e a gente vai precisar, em qualquer tipo de cálculo, estar utilizando o quadro 3, né? Para as 2 situações. E como que é determinado o meu limite de tolerância? De 2 formas. Pela tabela 1, ou quadro 1, né, que a gente determina que o trabalho acontece e o descanso no mesmo ambiente. Então, trabalho e descanso no mesmo ambiente. Então, aí a gente tem limite de tolerância para isso. E o outro, acontece quando você tem trabalho num local e descanso em outro. Esse outro local de descanso, ele pode ser um descanso ou trabalhos mais leves. E tem que ser com temperaturas mais amenas. Então, dessa forma que a gente vai determinar se aquele local é insalubre ou não. Se for insalubre, também vou ter que pagar para aquelas pessoas um valor de 20%, que é considerado risco médio. O anexo 4, gente, falava sobre iluminação, que era considerado um risco físico, mas agora é considerado um risco de acidente. Mas ele foi revogado, né? Você não tem mais, tá fazendo essa associação de insalubridade quando você fala de iluminação, né? Ele traz transtorno sim, mas não gera insalubridade. O anexo 5, ele fala sobre radiação ionizante. Esse tipo de radiação, ele é muito prejudicial à saúde. Ele ioniza nossas células, pode trazer doenças sérias como câncer e pode levar a pessoa à morte. Então, nós temos um órgão, o CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que determina quais são os nossos limites de tolerância. Então, a gente tem que ver lá determinada atividade, qual o limite de tolerância dela, e assim a gente vai seguir. Né? Vocês vão ter também uma parte de higiene que fala só sobre radiação, para vocês entenderem todo esse processo. Quando a gente fala do anexo 6, a gente está falando de pressões hiperbáricas. Nós temos uma pressão que normalmente a gente fica, que a gente chama de uma condição normal de pressão quando a gente está a 1 atmosfera. Né? Se a gente ficar acima disso ou abaixo disso, a gente está submetendo o nosso organismo a uma pressão anormal. Né? Então, a gente tem que fazer com que isso melhore ou não traga doenças ou não traga, às vezes, não leve a pessoa à morte. Né? Então, quando a gente fala de pressões hiperbáricas, não existe limite de tolerância. Só de eu estar fazendo aquela atividade já é insalubre. E aí eu não vou, porque é insalubre, eu não tenho que fazer nada. Tenho sim, porque se eu não fizer, a pessoa morre. Né?
Então, nessa determinada situação de pressões hiperbáricas, quando eu trabalho em altitude, eu tenho baixa pressão, né? Aqui no Brasil não acontece muito esse tipo de atividade, mas quando eu trabalho abaixo do nível do mar, eu estou submetida a pressões altas. E aí sim eu vou fazer tudo para que aquela pessoa não fique doente ou eu não leve aquela pessoa à morte. Então, desde os exames médicos, a parte de você trabalhar em equipe, ter supervisão, tudo isso é muito rigoroso. Porque se eu já submeto aquela pessoa a uma condição que não é boa, se eu não tratar disso, eu vou fazer com que aquela pessoa tenha, sim, problemas de saúde e possa ir à morte. Então, só para vocês terem ideia, é limitado por idade. Eu não posso ter pessoas trabalhando nessas condições menores de 18 anos e nem maiores de 45. Eu tenho que ter, dependendo da situação, se eu estou submetida a ar comprimido ou se eu estou mergulhando, eu tenho que ter uma plaquinha, porque a pessoa pode estar andando na rua e ter um mal súbito. Então, eles têm que saber que aquela pessoa trabalha em condições hiperbáricas. Então, vai ser levado para aquela determinada empresa que já sabe quais são os procedimentos. Quando eu faço mergulho, eu tenho situações que eu tenho que ter um livro. Então, todos os exames, todo tipo de doença, todo tipo de situação que aquela pessoa, qual o tipo de mergulho que ela faz, quais foram os últimos tipos de mergulho. Por quê? Porque eu posso impedir que ela trabalhe até no dia que ela vai começar uma atividade, porque ela está com problema de dor de dente, porque ela está com problema de falta de respiração. Eu não posso fazer com que aquela pessoa entre para fazer aquele tipo de atividade. Fora os exames que são super rigorosos, né? Então, vocês vão ter também uma matéria específica sobre isso, mas só para vocês saberem da gravidade, né? Você pode ter perfuração no tímpano e pode levar à morte. Então, são situações que nós temos que cuidar, né? E a melhor forma de cuidar é você fazer a descompressão. Então, você tem tabelas para fazer isso, você vai comprimir e depois você vai descomprimir. E aí você vai estar evitando uma série de situações que vocês vão estudar também. Mas só de você estar nessa atividade já caracteriza a insalubridade. Anexo 7, radiações não ionizantes. Elas também trazem dano à saúde, né? São considerados infravermelhos, os ultravioletas. O que são os infravermelhos? Situações que você está exposto a solda, dióxido de acetileno, a fornos, né? E o ultravermelho, laser, né? Micro-ondas. Então, são situações que podem trazer dano à saúde das pessoas. Aí, através de laudos, eu vou verificar se existe uma proteção, se existe a utilização de alguma coisa que você esteja protegendo o trabalhador. Se existir, não é caracterizado insalubridade. Se não existir, é caracterizado insalubridade. Agora vamos para a parte do anexo 8. Né? Essas são mais rápidas porque elas precisam de laudo. Você não tem limite de tolerância, tanto o 7, o 8, o 9 e o 10. Né? Então, quando você fala dessa parte de vibração, né, você também tem aí uma situação que você está fazendo um movimento em torno de um ponto. E quando você fala dessa vibração, ela pode ser de extremidades, né, quando você faz principalmente nas extremidades superiores, mãos e braços, e também pode ser pés e pernas, mas comum é mãos e braços, quando você torna de extremidade. E você também tem de corpo inteiro, quando você está dentro de uma máquina. Vamos dizer, você está dirigindo um caminhão, você está dirigindo um trator. Então, você está submetido àquela vibração daquele determinado equipamento. E quando você está conduzindo alguma máquina manual de extremidade, uma motosserra, uma furadeira de impacto, uma martelete. Então, são situações que você também tem que analisar. Você tem que analisar quais são as possibilidades daquela determinada atividade estar gerando algum tipo de insalubridade. A nossa legislação, ela também não determina limite de tolerância para isso. Ela determina que você pode estar utilizando as ISOs, que são normas internacionais, que já conseguem dar os limites de tolerância.
né? Então você vai estar utilizando essas ISOs, né, para estar determinando se é insalubre ou não aquele ambiente, né, aquele tipo de atividade. E principalmente está fazendo rodízio, né? Você não pode expor muito tempo uma determinada pessoa a uma determinada vibração, né? Porque ela pode estar ampliando a vibração de alguma parte do nosso corpo e aí sim trazer para aquela determinada parte do corpo um dano, né, que a gente tem que evitar. Quando a gente fala do anexo 9, que é faixa de frio, né, diferente do calor, eu também não tenho limite de tolerância, né? E o frio eu tenho que também analisar. Se aquele frio você está expondo aquela pessoa a um frio e você não dá condições para isso, você não torna aquele ambiente mais ameno, você não dá EPI, você não dá condições para que aquela pessoa trabalhe, aí sim você está caracterizando a insalubridade também. E a última que você tem que fazer através de laudo também é a parte da umidade. Então, se você tiver uma umidade excessiva, caracteriza a insalubridade daquele tipo de atividade. Então, quando você trabalha alagado, encharcado, você tem que verificar se aquele determinada situação está gerando insalubridade ou não. Né? Diferente às vezes de você ter uma parede úmida, né? Que aí vai muito mais para o lado da parte biológica, né? Com fungos e outras situações, do que propriamente com a parte física, né? De umidade. Agora nós vamos falar do anexo 11. Né? O anexo 11, você fala de agentes, né? Substâncias químicas. Né? E esse anexo 11 ele tem uma tabela, né, que fica difícil da gente projetar, mas lá na NR15, anexo 11, vocês vão ver, né, que são várias páginas que você tem dos diversas substâncias químicas que existem e que lá vai estar te dando um limite de tolerância de cada uma delas. E a gente tem que verificar e também ir no local para verificar o tipo de atividade. Aí você está associado tanto ao limite de tolerância como à inspeção no local, esse tipo de agente. Aí como que a gente vai saber se aquele local é insalubre ou não por causa daquela atividade? Primeiro a gente precisa conhecer as substâncias e não fique preocupado, como que eu vou conhecer aquelas substâncias todas? Você dentro dos diversos locais, você tem que trabalhar com pessoas que são da área, né? Nessa situação você tem que ter um químico ali para te dizer quais substâncias que estão ali naquele local. E aí, a partir de você sabendo quais substâncias que estão no local, você vai olhar lá no anexo 11 e vai ver qual o limite de tolerância dela. Agora, normalmente eu faço isso e tem que ter algumas preocupações. Como que eu faço as medições? Né? As medições eu devo fazer de 20 em 20 minutos, pelo menos umas 10 medições, para que a gente consiga caracterizar se aqueles limites foram ultrapassados ou não. Aí como que eu caracterizo a insalubridade? Eu tenho um limite, né, de tolerância e tenho uma média das medições todas que eu fiz. Se essa média estiver acima do limite de tolerância, aí está insalubre. Né? Então faço lá 10 medições, se uma delas ultrapassar o limite de tolerância, não tem problema. Agora, se a média ultrapassar, aí eu estou numa situação insalubre. E tem outra forma de eu também estar caracterizando. Né? Como que seria isso? Vou mostrar um quadrinho agora, que você tem, que ele é menorzinho, você tem os desvios, né? Desvio padrão. E eu tenho lá o valor máximo. O valor máximo é dado pelo limite de tolerância de cada substância também e pelo desvio padrão, vezes o desvio padrão. Se esse limite de tolerância vezes o desvio padrão for excedido, é o valor máximo. Por alguma só das medições que eu fizer, eu estou caracterizando insalubridade. Então, essa percepção, essa situação de eu estar sempre verificando, sempre medindo o ambiente, faz com que eu torne aquele ambiente menos perigoso, uma situação de estar trazendo menos danos à saúde das pessoas. Se eu não consigo analisar, se eu não consigo medir, eu não consigo tomar minhas medidas de controle. Agora nós vamos falar do anexo 12. Né? O anexo 12 fala sobre poeiras minerais, caracterizado
por alguns, a gente dá 3 situações, né, de poeiras que trazem um dano sério à saúde das pessoas, né? Então eu tenho que saber como que eu vou tornar aquele ambiente que existe essas substâncias melhores, ou conseguir minimizar ou eliminar aquela substância. Quais são essas substâncias? A primeira é o asbesto, né? O asbesto, ele traz uma doença para as pessoas que se chama asbestose. Por quê? Porque ele penetra na nossa respiração e vai parar no pulmão. E são microfibras que vão fazer com que o nosso pulmão fique obstruído. Então a gente não pode deixar acontecer isso. A gente tem que fazer com que aquelas pessoas fiquem o menos expostas possível. Então uma forma da gente ter o nosso limite de tolerância são com fibras respiráveis, né? E elas não podem ultrapassar 2,0 fibras por metro cúbico, tá? Então se ultrapassar isso, a gente está acima do limite de tolerância e a gente vai trazer danos à saúde das pessoas. Toda pessoa que é submetida ao asbestos, ela tem que fazer sempre o controle médico. Mesmo ela saindo da empresa, a empresa é obrigada a fazer o controle médico. Como que é feito esse controle? Esse controle é feito, por exemplo, se a pessoa ficou de 0 a 12 anos exposto ao asbesto, né? Ela fica aí, de 3 em 3 anos, ela tem que fazer exames médicos. Se ela fica de 12 a 20 anos, de 2 em 2 anos, ela tem que fazer verificações, né? Exames médicos. E se ela fica mais de 20 anos, todo ano ela tem que fazer verificações, mesmo ela sendo ou não sendo da empresa. Se ela ficou exposta ao asbesto, ela tem que fazer. Outra substância que vai gerar também problemas de saúde sérios é o manganês, né? O manganês, ele é tipo uma rocha, né? E ele é bem parecido com ferro, né? Ele tem uma dureza boa, é utilizado como refratário, né? Mas ele traz também danos à saúde da pessoa. Então, quando a gente fala do manganês, para vocês verem a seriedade da situação, nem o técnico pode estar fazendo medições de manganês, só o engenheiro de segurança, né? Então, para a exposição ser o mínima possível. E quando a gente fala do manganês, a gente tem limites de tolerância diferentes para o tipo de atividade que a pessoa está fazendo. Se o seu trabalhador está sujeito a algum tipo de atividade que é distração, trituramento, alguma situação que você está fazendo a retirada, transporte daquele material, você tem um limite de tolerância de 5 miligramas por metro cúbico. Agora, se você está numa situação de transformação dessa substância, você aí reduz bastante, porque ao você transformar, você torna essa substância mais perigosa ainda. Então, todas as atividades que estão lá no nosso anexo, né, se você estiver transformando ele em outro, ele for matéria-prima de alguma coisa, aí, em vez de 5, se torna 1 miligrama por metro cúbico, né? Então, o que acontece? São substâncias que são muito agressivas e eu tenho que controlar muito para que as pessoas não fiquem doentes. E por último, a gente tem a sílica cristalina livre, né? Que é uma substância que é muito utilizada. O quartzo hoje em dia é muito utilizado para fazer equipamentos eletrônicos, fibra ótica e em diversas outras situações, e ele também provoca uma doença grave, que é a silicose, né? Então, para que eu possa estar evitando isso, eu também tenho limite de tolerância para isso. Eu tenho que verificar se esses limites de tolerâncias vão ser ultrapassados ou não, e aí vai depender do tipo de poeira que eu estou respirando. Se eu respirar, tiver poeiras respiráveis, eu tenho um limite de tolerância. Se eu tiver fazendo leitura de poeiras respiráveis junto com poeiras não respiráveis, eu tenho outro limite de tolerância. Então, vamos dizer que eu tenho poeiras respiráveis, eu estou medindo isso. Qual que é o meu limite de tolerância? Eu tenho 8 sobre um percentual de quartos que eu vou recolher, mais 2. Aí vai me dar o meu limite de tolerância. E se eu tiver poeiras respiráveis e não respiráveis, aí vai ser 24 sobre um percentual de quartos mais 3. Aí eu vou ter um outro limite de tolerância. Se eu ultrapassar esse limite de tolerância, eu estou tornando aquele ambiente insalubre. E o que eu não devo fazer.
Agora vamos falar um pouquinho sobre outras substâncias químicas, essas muito mais sérias que do anexo 11. Do anexo 13, elas são substâncias que só de você estar fazendo a utilização delas já trazem um dano à saúde do trabalhador. Então elas são, você tem lá na NR 15, anexo 13, uma relação de tipos de atividade e de substâncias. Então, ela não tem um limite de tolerância. Eu tenho o tipo de atividade correlacionado com o tipo de substância, aí eu vou dizer se aquela determinada situação é insalubre ou não. Então, só para vocês terem ideia, pode ser o cromo, pode ser arsênico, né? Então são substâncias que fazem muito, tem uma agressão muito grande à saúde do trabalhador. Então se eu tenho essas atividades, são muitas, né? E eu tenho que estar verificando, por isso que eu tenho que conhecer o ambiente, né? Eu tenho que saber o que tem naquele ambiente para eu poder qualificar, quantificar. Se eu não souber, fica difícil de eu atribuir uma insalubridade, de eu saber se existe um risco, porque eu não conheço o ambiente. E eu não preciso conhecer de tudo, mas eu preciso que alguém me oriente para que eu possa fazer minhas avaliações. Então são situações que eu tenho que fazer as associações e tenho que medir, né? E dizer se aquilo é insalubre ou não. Dentro do anexo 13, eu ainda tenho uma situação de anexo 13A, né? Que é sobre o benzeno. O benzeno, para vocês verem a gravidade da situação, ele provoca a redução dos glóbulos brancos do sangue, né? E traz aí uma situação grave para a saúde dos trabalhadores. Então, o que aconteceu? No Brasil foi proibido, né? Em diversos outros países. Só que tem as suas exceções. E esse que é o problema, porque as exceções são muitas, né? Então, existe muitas pessoas que ficam expostas ao benzeno. Só para vocês terem exemplo, ele pode ser produzido. Então, essa é uma das exceções. Então, todas as pessoas que estão produzindo benzeno, né, ficam expostas a ela, não é proibido, né, pela nossa legislação. Outra situação que é conhecida, o ramo do petróleo, né? O ramo do petróleo precisa do benzeno e é permitido, né? Então eu tenho que estar sabendo que é uma situação insalubre e tem que saber que essa exposição tem que ser a mínima possível, porque senão as pessoas vão ficar doentes também. E outras que estão lá no nosso anexo também, que vocês vão poder verificar, né? Síntese química e entre outros, né? Então a gente tem que saber que existe a substância e verificar lá onde que pode estar sendo executado. Se pode estar sendo, porque tem situações que não pode, mas se pode estar sendo, a gente tem que saber que a gente tem que tratar daquelas pessoas para que elas não fiquem doentes ou tentar minimizar o tipo de dano ocorrido no organismo. Anexo 14 são os riscos biológicos. Os riscos biológicos eles também não têm limite de tolerância. O que existe são situações, ambientes que são insalubres, que são caracterizados lá dentro do anexo e você tem que verificar se você tem pessoas expostas nesse ambiente. Se tiver, você vai caracterizar a insalubridade. Vamos dar um exemplo. Eu tenho hospitais onde que eu tenho setor de pessoas com caracterizando infecto-contagiosos, né? Situações infecto-contagiosas. Nesses locais, eu caracterizo insalubridade de 40%, grau máximo. E também, mesma situação quando é a respeito de animais. Então, se eu tenho clínicas que fazem tratamento de animais que eles têm doenças infectos contagiosas, também é a mesma situação. Tá? Então, os animais ainda têm uma característica que eu posso ter esses animais sendo subdivididos. Então, partes dele que também foram expostos, que tiveram esse tipo de doença, também são considerados, né? Então, tem que estar aí verificando, às vezes, locais onde que essas partes podem estar sendo retiradas dos animais. Outro local que é considerado também de grau máximo são as galerias de esgoto, né? E também o lixo urbano. A gente não pode caracterizar uma pessoa, às vezes, da limpeza como sendo limpeza comum, né? Dentro dos diversos ambientes como o grau máximo, mas a limpeza urbana é caracterizada. Tá?
Aí o grau médio, quando eu caracterizo, só tem duas situações, o grau máximo ou o grau médio. Quando eu caracterizo o grau médio, hospitais, né, também já de situações onde que as pessoas manuseiam, né, qualquer tipo de situações que você tem que ter o manuseio de substâncias é caracterizado também. E também a mesma situação para animais. Né? Outros locais que você tem grau médio, cemitério, onde você tem que fazer a parte de exumação, laboratórios de análise clínica, também é caracterizado para as pessoas que estão manuseando, não é? São todos os setores do local. Né? Você também tem locais que você produz, faz vacinas, soros, etc., que você tem que mexer com os animais também é caracterizado. Situações que você está fazendo análise de corpos, né, de defuntos, etc., laboratórios, né, necrotérios, etc., também é caracterizado. Estábulos. Né? Então, são situações que estão lá dentro desse anexo que estão te dizendo o que é de grau máximo, né, grande, 40%, ou médio. Não existe grau mínimo. Né? Ou você está dentro daquelas situações ou não está. Existe sim, você está fazendo laudos para verificar se aquela situação é grave ou não, dependendo do tipo de risco que você pode estar ali biológico. Né? Agora, eu vou mostrar agora um quadro para vocês, né, que mostra todos os graus de risco de cada anexo desse. Porque cada maioria, vocês vão observar, é 20%. Né? Você tem alguns de 40%, quando aquela atividade tem uma possibilidade de você gerar uma situação de morte para aqueles trabalhadores. Né? Tem alguns que você tem que estar verificando quais são os limites de tolerância, porque você pode ter aí associação de 10, 20 ou 40. Né? Então, o que vocês têm que saber? Olhar esse quadro e ver, a maioria deles já está definido. Pelo tipo de agente, você vê qual o percentual que você tem que utilizar. Outros você tem que definir, às vezes, pela tabela, ou às vezes por essa situação que a gente mostrou no risco biológico. As atividades que vão te determinar se é máximo ou médio, né, o risco. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Essa nossa aula 3, ela precisa de muita leitura. Vocês precisam estar indo na NR 15 para verificar todos os anexos. Não se preocupem em como você utilizar esses anexos, vocês vão ter aulas específicas sobre isso, né? Mas se preocupem em entender onde vocês podem buscar essa literatura. Porque quando vocês vão estar nos diversos ambientes, vocês vão saber daquela substância. Se você não souber nem onde buscar, se é insalubre ou não, né, vocês não vão ter como avaliar. Mas os cálculos, o dimensionamento disso, tudo vocês ainda vão dar nas outras disciplinas. Espero que vocês estudem bastante essa aula, né, e espero que vocês tenham compreendido um pouquinho como a gente determina a insalubridade. Obrigada.